Saudações devs, esse é mais um vídeo de Laravel na prática e nesse vídeo você irá aprender como criar uma API usando Laravel. Application Programming Interface, interface de programação de aplicação. É basicamente uma forma com que diferentes sistemas se comuniquem, independente da linguagem usada. Iremos fazer uma estrutura inicial de uma API no Laravel para ver alguns dos recursos que o framework nos fornece. Então criaremos uma API na prática agora mesmo. Nesse vídeo faremos uma API que retorna um endereço com base no CEP, igual é o serviço dos Correios. Porém, teremos a nossa própria base de endereço. Então, para isso, eu precisei de uma base para preencher o nosso banco de dados. Eu consegui uma base de CEP aqui, ó, nesse link aqui do GitHub, tá? No Lug Journey. Então, dá um start aí nesse repositório aí, porque com ele eu consegui pegar bases do correio aqui com vários CEPs e tal, tudo certinho, o CEP, o endereço, com base no endereço, com base no CEP a gente conseguiria pegar esse endereço, tá? Aí lá era tudo MySQL, né? Tudo SQL direto e não tinha uma versão específica para o Laravel. Então eu fiz aqui as migrations, né, lá do estado, cidade, aqui seria tipo o bairro, né, e aqui seria o endereço de pesquisa, tá? Esse aqui é o endereço, nossa base toda com os endereços, aqui ficaria, tá? Eu coloquei bem no padrão com o que já estava naquele repositório lá das informações que precisam lá. Aí aqui eu fiz aí tem a model aqui, né, já pronta, né, que é o nosso intuito aqui. Lá tem a model de address, a model de cidade e a model de distrito, que aqui é meio que o bairro, né, também. E aqui tem o estado, certo? E aqui eu tenho seeders, né? Tem várias seeders aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, preenche o endereço, que era o MySQL que tinha lá, né? Tem aqui, só para você ter uma ideia, ó, tem mais de 1 milhão de registros aqui, ó. Só do endereço. De cidade também tem bastante, né? Ó, são 10 mil aqui em registros. Aí tem aqui os dos distritos, né? Aqui tem centro, tal, o nome do bairro, essas coisas assim. E aqui tem todos os estados. Ok? Então já tenho toda a seeder ali, tudo preenchido, né? Meu banco de dados já está populado, até porque o objetivo desse vídeo, né, é simplesmente mostrar como criar uma API, certo? Então a gente vai usar os recursos Laravel para fazer isso. Então agora, para iniciar a criação da nossa API, vamos criar um controller que vai receber a nossa requisição HTTP. Aqui no terminal, né? Baixa aqui. Vou digitar aqui, ó, php artisan make controller, que vai ser o seguinte nome: address search controller. Vou acessar ela aqui, ó, http controller. Pronto. Então, dentro da controller, criaremos um método chamado invoke public function underline aqui invoke. Sim, dessa forma, tá? Só com isso, esse método significa que na controller, essa controller vai ter somente uma ação, tá? Normalmente usamos o invoke para uma ação. Essa controller, por exemplo, só faz uma coisa, ok? Aqui, ó, por exemplo, eu já tenho essas informações e antes de definir, né, o que faremos na controller, vamos criar uma resource para a nossa API. As resources são uma camada de transformação que fica entre os seus models do Eloquent, né, e as respostas JSON, que são realmente retornadas aos usuários da sua aplicação. Então vamos aqui no terminal, digitamos assim, ó. Deixa eu limpar aqui o terminal. php artisan
artisan make resource address search. Eu normalmente coloco o nome da resource aqui, mesmo no nome da minha model, tá? Só com detalhes aqui. Beleza, eu já criei minha resource. Aqui, ó, ele fica tudo em HTTP, certo? Nos passos HTTP, tem aqui resource, tem a address search. O que vamos fazer nessa resource? Vamos estar definindo quais os campos que eu realmente quero enviar para minha API. Tá? Então, somente os campos que tiverem aqui, eu vou estar enviando. Então, por isso que ele faz essa transformação, certo? Toda a estrutura de uma model para um formato JSON somente do jeito que somente dos dados que você quer. Ele meio que trata, né? Até mesmo se tiver alguns dados computados ou até mesmo dados que vêm a partir de um método, ok? Aqui então, ó, no meu método toArray, eu vou criar um return, vou criar um array aqui, né? Vou retornar um array e então vou estar definindo quais os campos que eu quero retornar. Aqui, ó, eu vou colocar postalcode, ok? Que vai ser o meu postal code, tá no banco de dados, né, esse campo. Vou criar aqui mais o address, que também está no banco de dados aqui, direto nessa source address. Opa, acho que foi um D a mais aqui. E aqui eu vou colocar o district. Com isso, eu vou fazer o seguinte, opa, eu vou pegar o relacionamento, ó. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, district name district. Esse daqui, esse district é o relacionamento que está dentro da minha model aqui, ó. Vou nas minhas models, address, eu tenho um relacionamento aqui, ó, district. Tá vendo? Tenho certeza que eu peguei o nome certo aqui, ó. Isso, district name, que é o nome do meu distrito. Aqui, por exemplo, se for, poderia ser o bairro, né, centro, algo desse tipo. E aqui, ó, eu vou colocar a cidade. Então, o nome da cidade que eu quero. This city. É o relacionamento também. Vou trazer o nome da cidade. E aqui eu vou colocar o state. O state, ele fica na cidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. This state initials. Aqui eu vou querer só a sigla, né? Tipo, eu tô no estado de São Paulo, então SP, certo? Minas Gerais, MG. Ou eu poderia colocar aqui, por exemplo, faltou cidade aqui, peraí. City. Cidade, qual é a cidade do estado? E aqui eu quero qual que é o campo, né? Aí eu poderia, por exemplo, aqui colocar name, ele retornaria para mim São Paulo ou Minas Gerais, tá? Aqui eu vou colocar initials para trazer somente a sigla do estado. Então é só esse aqui, são só esses campos que eu quero enviar para o meu front, para minha API, na verdade, para que alguma coisa seja consumida, né? Provavelmente um front-end seria consumir essa nossa API. Aqui nesse caso, ó, finalizei aqui. Aqui eu já tenho também na controller. Eu vou precisar fazer agora, definir realmente quais são os valores que vão retornar, da onde está vindo esses valores, né? Qual a requisição que a gente está pegando. Aqui primeiro, ó, no meu invoice, eu vou instanciar aqui a request, porque eu preciso de uma request, né? Eu vou estar enviando
o número de CEP, né, via request. E aqui, ó, eu vou então retornar. Deixa eu fazer assim primeiro. Address recebe. Eu vou chamar agora a minha model address search. Aqui, vou pegar esse aqui primeiro, só para eu fazer esse aqui primeiro. Esse aqui é a minha resource, eu vou colocar como resource. Vou criar um alias aqui para ela, certo? Que eu vou usar depois. Mas eu vou mandar importar aqui também a minha model, porque o que eu quero aqui é uma model primeiro. Dois pontos, where, ok? Aqui eu vou colocar o postal code, que vai receber, ó, que vai pegar a request e vai trazer da query, que está na query, que por exemplo eu vou colocar como CEP. Então a query string que vai estar naquela URL vai estar com o nome CEP, a pessoa vai pegar uma query string chamada CEP e vai informar qual que é o CEP, ok? E aqui, ó, eu vou fazer um first or failed no caso. Então, eu vou fazer uma query, ele vai procurar se tem esse endereço, né, algum endereço com esse CEP. Se ele tiver, ele vai trazer o primeiro, certo? Se não tiver, ele vai dar um failed, ele vai falhar e vai retornar para a gente que não foi possível, né, encontrar esse registro, ok? E aqui, ó, eu vou estar retornando a minha resource. Então, eu vou fazer assim, ó, new, para quando eu quero ter uma resource única, né, individual, eu quero aqui address search resource, que eu criei ali, e dentro, né, do construtor ele pede uma resource, que vai ser aqui o meu address que ele foi encontrado, ok? Com isso eu já consigo fazer a pesquisa, né? Mas antes eu preciso criar uma rota. O nosso controller já está pronto, só que ele precisa ter a rota, né, que vai apontar para ele, ok? Então eu vou aqui no meu arquivo de rotas web, não, desculpa, API aqui na verdade, ó, de API, e vou fazer o seguinte, vou criar uma rota aqui chamada route get address e aqui eu vou colocar o meu address search controller class, somente isso. Com isso eu não preciso definir qual que é o método que vai ser usado nessa rota, certo? Porque eu já defini que meu controller ele usa um invoke. Então, por trás dos panos, né, o próprio Laravel já trata isso e ele simplesmente vai considerar, ele mesmo cria, né, ele mesmo consulta aquele método invoke, tá? Aqui, ó, só com isso eu já consigo, agora só com isso eu já consigo realmente estar criando, né, definindo a minha resource, a minha rota, né, e criar e fazer o teste. Você pode vir agora no seu navegador, por exemplo. Tá, antes vamos iniciar o nosso serviço aqui, né, que eu vou mostrar uma coisa. Server. Tá. Iniciou, está iniciado aqui, 127.8.000. Opa. 127.0.0.1 8.000. Ok, iniciou o nosso serviço aqui certinho, né? Só que por que que eu fiz nessa rota API? Porque o próprio Laravel, quando você coloca nessa rota API, ele já coloca na rota aqui uma URI chamada API. Então aqui, por exemplo, ó, eu já posso, aqui você não vê essa rota chamada API. Aqui, ó, você tem que informar, ó, barra API traço address. Ok?
ok? Porque quando você coloca nessa rota de API, o próprio Laravel já trata, né, e já coloca essa barra a mais aqui, né, esse caminho de rota a mais, ok? Que é o chamado API. Então aqui, ó, API address, vou colocar, criar uma query string aqui chamada SEP e vou simplesmente digitar um SEP qualquer aqui. Vou colocar aqui igual 048492529. Pronto. Aqui, ó, você pode ver que ele trouxe a rua 3 de Maio, distrito Cantinho de alguma coisa e São Paulo. Já trouxe aqui tudo certinho para mim com o estado e o CEP, certo? Só com isso ele já está trazendo, se eu vou mudar um número qualquer aqui para ver se ele muda, olha lá. Já trouxe uma outra aqui. Olha lá, e deu not found porque ele não encontrou, tá? Aquele OR feio lá que nós demos. Vamos dar mais algum aqui. Não encontrou também, provavelmente não existe aquele ali, ok? Com isso, ele faz, né, o retorno da request no formato JSON, que é o que já está tratando aqui, ok? Trazendo os dados encontrados pelo CEP informado. Então, perfeito. Com isso, quem for usar a sua API terá os dados de endereço dessa forma. Ele vai tratar dessa forma aqui e ele vai estar utilizando com as necessidades que ele precisar, tá? Mas um detalhe importante quando trabalhamos com API, no caso de request, ou num geral, é que precisamos validar os dados informados via query string ou no corpo do e-mail, né? Quando você no corpo da request. Aqui, ó, eu preciso validar que é um campo válido, né? Preciso validar esses campos. A pessoa não pode digitar aqui, por exemplo, um valor qualquer ou um valor muito grande, né? O CEP a gente sabe que ele tem um tamanho certo, então a gente tem que validar e tratar esses dados antes de estar acessando, né? Ou tentando consultar no nosso banco de dados, ok? Então, para isso, eu vou aqui no meu controller novamente. E antes de tudo aqui na primeira linha, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um método do próprio Laravel, tá? Chamado validate, que o primeiro parâmetro é a request, tá? Você só coloca request. E aqui, o segundo são um array, é os campos que você quer validar, certo? E quais são as regras para cada campo. Aqui, ó, eu vou pegar o meu CEP, que é o que eu informei lá na minha request, certo? Que é o que ele lê aqui, ó. E ele vai fazer o tratamento disso. O que nós vamos tratar? Eu vou querer, mesmo o nosso campo aqui sendo um campo numérico, né? Eu vou querer que ele seja uma string, tá? Eu vou aceitar ele como uma string. Por que eu vou aceitar como uma string aqui? Vou também colocar que ele é obrigatório, certo? Então a pessoa sempre tem que informar um CEP, ok? Aqui, ó, eu vou também falar que o máximo de caracteres, por isso que é string, né? Se eu fosse colocasse um valor inteiro aqui, por exemplo, e eu colocasse max, o máximo dele seria 8, então eu não poderia colocar máximo 8. Quando eu coloco uma string, um max, eu estou definindo um tamanho, tá? Então eu quero que ele tenha um tamanho de 8, no máximo 8, e também no mínimo 8, certo? Porque o nosso CEP ele só vai até esses valores, né? Então ele tem o máximo 8, mínimo 8, e também eu vou verificar o seguinte, eu já vou direto usar nesses recursos de validação, eu vou usar um exist address search, que é o nome da minha tabela de banco de dados. Aqui, ó, ele pergunta assim, ó, se existe nessa tabela algum registro, né, no caso, e que o campo que você informou aqui, ele vai pesquisar dentro de uma postal code, dentro de um campo no banco de dados dessa tabela. Então, ele vai pegar o CEP, vai verificar se existe
algum CEP, né? Nesse caso aqui, ele vai pegar o valor que você informou em CEP, usando o código do campo no banco de dados, esse é o código do campo no banco de dados dessa tabela, tá? Então, essa é a forma de você vincular esse com esse aqui, por exemplo. Porque os nomes são diferentes, mas é como se fosse isso aqui, ó, certo? Só coloquei aqui para facilitar na hora de alguém estar utilizando. Então, é a mesma coisa, né? Esse CEP e o Postal Code, tá? Então, aqui ele só vai passar da request, ele nem vai consultar. Se eu digitar um CEP que é inválido, que ele não existe aqui, ele simplesmente vai falar que meu meu CEP informado não é válido, ok? Que é mais simples aqui. Aí com isso a gente já validou toda a request e vamos fazer o seguinte, para testar, vamos fazer uma consulta, né, usando um serviço um aplicativo de consultas, né, de API. Aqui eu estou usando o Insomnia, você poderia utilizar também o Postman, que é um outro serviço, né, aplicativo de consulta de API, tá? Eu não vou usar o navegador porque tem mais detalhes ali e não é o foco desse vídeo também. Aqui é mais preciso o que a gente vai estar fazendo. E para isso, ó, eu criei uma request nova aqui, informei lá, né, as minhas rotas certinho, igual fizemos no navegador, ó. É a mesma rota aqui, ok? Aqui no header eu tenho que definir, né, o type, content type application JSON e o accept também application JSON para ele fazer a leitura, né, de todas as minhas requisições ali e retornar algum erro se preciso, se tiver, né? Ele vai tratar isso para a gente. Aqui, ó, em query eu coloquei o CEP, né, uma query que ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele mostra aqui no exemplo. E aqui eu coloquei um CEP, qualquer aqui. Aqui, ó, eu vou digitar aquele CEP novamente. Aqui é um CEP, ó. Vamos pesquisar esse aqui que está aqui mesmo. Opa. Ah, tá. Isso aqui é porque esse daqui, endereço, provavelmente ele não tem um distrito, tá? Vou colocar aqui, se não existir um nome, ele vai retornar uma string vazia, ok? Da cidade tem, endereço eu também vou colocar aqui, não, aqui não precisa, só aqui mesmo, se não tiver ele vai já retornar nulo já mesmo. Isso daqui porque ele tenta pegar a propriedade e provavelmente esse endereço não tem um distrito, tá? Não tem um endereço, né, de bairro, por exemplo, tá? Provavelmente é um endereço global. Aqui, ó, então vamos lá. Voltando aqui, Insomnia, vou mandar pesquisar novamente. Pronto, aqui, ó, ele trouxe o endereço, não tinha um distrito, né? E aquele ali, como relacionamento, ele procura a propriedade e não existia propriedade. Pronto, aqui a gente já trouxe certinho. Vou até digitar daquele outro que eu tinha pegado como exemplo, que era o 048 49529. Vou mandar pesquisar. Ah lá, então ele trouxe certinho, ó, na rua 3 de Maio, Cantinho do Céu, São Paulo e o estado de São Paulo, né? Cidade de São Paulo, São Paulo, ok? Olha só, se eu não... Aqui eu desativei aqui e ele não vai enviar lá na rota, no meu URL, não vai enviar a query string. Vou fazer um send, ele fala, o campo é inválido, é obrigatório no caso, né? Então ele pega o campo e ele fala que é obrigatório. E se eu também digitar aqui, por exemplo, um CEP incorreto, não sei se esse aqui é incorreto, né? Vamos digitar lá, ó. O CEP selecionado é inválido. Então essa validação aqui, ó, já tratou tudo isso para mim, tá? Que retorna uma validação, né? Uma resposta ali, cadê? Aqui, padrão do próprio Laravel, tá? Podemos customizar essas mensagens e um outro recurso interessante é que pode ser feito a validação do CEP se existe na nossa base de dados. Caso não existisse, consultaríamos no serviço dos Correios e, se existir lá, salvamos no nosso banco de dados. Mas isso pode ficar para um tema para um próximo vídeo.
Deixe nos comentários se você gostaria de um vídeo desse tipo. Então, como vimos, foi bem simples iniciar uma API no Laravel. Precisamos do controller para receber a request, usamos um resource para tratar os dados do model que será mostrado como resposta da request no formato JSON e criamos uma rota direto com a URL API, padrão do próprio Laravel. E por fim, validamos os dados da request. Caso esse vídeo tenha te ajudado, deixe seu like, feedback nos comentários e para me acompanhar com mais vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima!